Stranger Things é uma das melhores séries já criadas da atualidade. Como o próprio nome já diz, coisas estranhas é o que não falta no universo tão grandioso dessa série. Desvendar os mistérios mais profundos desse universo se faz mais do que necessário. Então, esse é o misterioso iceberg de Stranger Things. Caça-fantasmas. Os Duffer Brothers tiveram que pedir autorização para os diretores do Caça-Fantasmas para usarem os trajes do filme na segunda temporada. Outra coisa também é que o Finn Wolfhard, ator do Mike, posteriormente ele realmente estrelou um filme do Caça-Fantasmas e teve a oportunidade de usar o traje, dessa vez de forma oficial. DLC Far Cry 6. Essa é uma DLC especial de Stranger Things que saiu para o jogo Far Cry 6, chamada The Vanishing. O personagem precisa investigar desaparecimentos estranhos na cidade do jogo e a gente até entra no mundo invertido, que está muito bem ambientado, a DLC é muito divertida, podemos até ver o controlador de mentes e o Demogorgon passeando por aquele mundo. Episódio Irmã Perdida. Isso é sobre o episódio 8 da segunda temporada, onde a Eleven vai atrás da irmã perdida dela, a número 8. Esse episódio levantou muita polêmica por gerar estranheza nos fãs. A ambientação do episódio é toda diferente por sair da antiga Hawkins e ir para uma cidade grande. Tem mais elementos modernos e o fator de afastar a Eleven do grupo principal trouxe uma certa desconfiança das pessoas. Aquele episódio não agradou tanto. Algumas pessoas julgam ser o pior episódio, o mais chato, justamente por ser muito diferente dos outros. Mas os Duffer Brothers falaram que eles já sabiam que esse episódio teria essa recepção um pouco negativa, mas eles acreditam que é um bom episódio e necessário. Uno. Existe um Uno de Stranger Things que foi lançado esse ano, antes da quarta temporada. Lançado pela Mattel, é um Uno Flip com cartas frente e verso. As artes são lindas, inclusive queria, mas infelizmente não tem no Brasil ainda. Livros de Stranger Things. Existem vários livros de Stranger Things, alguns contam mais sobre a história principal do universo, sobre os experimentos que o Dr. Brenner fazia, outros focam em contar a história de alguns personagens, como esses dois que contam a história da Robin e da Max antes de chegarem em Hawkins. História em quadrinhos. Parecido com o último tópico, existem várias HQs de Stranger Things, cada uma com uma sequência de histórias. As mais famosas são publicadas pela Dark Horse Comics. Tem uma muito boa chamada Cass-6, que conta a história da número 006, e também a história dos experimentos com o Dr. Brenner. Rejeitados 16 vezes. Os Duffer Brothers revelaram que eles foram rejeitados 16 vezes enquanto tentavam vender a ideia de Stranger Things. Os empresários diziam que talvez não fosse tão atrativo ter crianças como protagonistas, que talvez ninguém se interessaria por isso. Bom, só imagina agora essas empresas que rejeitaram, vendo o sucesso que é hoje a série. 353 dias. Lembra que o Mike ligou para Elle todos os dias durante 353 dias? Se você somar os números 3 mais 5 mais 3, você tem o número 11. É uma curiosidade interessante. Jogo de Stranger Things. Existem alguns jogos de Stranger Things lançados pela Bonus XP, que são naquele estilo 16-bit. Tem dois jogos lançados, o Stranger Things 1984 e o Stranger Things 3, o jogo. E tem o jogo de celular também, chamado Stranger Things Puzzle Tales, mas esse foi lançado pela Next Games. Indiana Jones. O chapéu que o Hopper usa na primeira temporada foi ideia do David Harbour, ator do Hopper, e é claro, uma referência ao chapéu do Indiana Jones. Usaram explosivos na van. A cena da primeira temporada, onde a Eleven vira uma van no ar, não é CGI, a van realmente voou e usaram explosivos para isso. Inclusive, eles não conseguiram fazer a van voar na primeira vez e ela acabou sendo destruída. E aí, tiveram que pagar outra van, sendo que eles só tinham orçamento para uma van. Além de que uma van acabou atropelando uma câmera e destruindo ela. Ou seja, essa cena da van foi muito mais difícil e muito mais cara do que eles imaginavam. Barbie is Still Alive. Isso é um clipe zoeira que o Jimmy Fallon fez pro Globo de Ouro de 2017. É tipo um clipe de música que tem várias referências do cinema e séries. Em um momento aparecem as crianças de Stranger Things cantando, a Millie faz um rap e cantam Barbie is Still Alive. Então, de repente, a Barbie começa a sair de dentro de uma piscina. É muito aleatório. Processados
por roubar ideias. Os Duffer Brothers foram processados mais de 2 vezes por serem acusados de roubar ideias de roteiros alheios. Eles foram processados recentemente pelo produtor Charlie Kessler, que tem um curta chamado Montauk. Ele alega que eles roubaram a ideia base do curta e inseriram na série. Realmente o curta se parece muito porque ele tem todo esse enredo de experimentos, monstros e outras coisas. Mas pode ser só, no fim, uma coincidência mesmo, já que o projeto Montauk, que a gente vai falar dele aqui ainda, é uma lenda que aconteceu. Careca falsa. Acho difícil que alguém ainda não saiba dessa, mas a Millie não raspou o cabelo para interpretar a Eleven na 4ª temporada. Ela, em vez disso, usou uma peruca que ficou muito boa, apesar de deixar ela um pouco com cabeça de ovo. Ela disse que rasparia, porém não podia porque ela ia começar a gravar o Enola Holmes 2 em breve. Semelhanças com Beyond Two Souls. Esse é um tópico que eu mesma percebi enquanto jogava Beyond Two Souls. Simplesmente é bem parecido porque a Jodie, que é a protagonista do jogo, tem poderes de telecinese também, por mais que sejam causados pelo Aidan, que é tipo uma entidade que está junto com ela, mas ela tem os poderes. Ela também é uma criança criada em laboratório que foi retirada da sua família biológica para servir de experimentos, sem contar o destino da mãe dela, que lembra muito o destino da mãe da Eleven. A mãe biológica da Jodie também foi dopada por substâncias fortes, que a fizeram ficar em um estado vegetativo, para que ela parasse de procurar a filha e de atrapalhar os experimentos. O desenrolar da história não se parece nem um pouco com Stranger Things, mas se a gente comparar a história da Eleven com a história da Jodie, podemos ver que ali sim tem muita semelhança. Gaten era para ser o Mike. Gaten, o ator do Dustin, originalmente fez o teste para o papel de Mike, mas acabou indo para o papel do Justin, que olha, ficou perfeito com ele. Não consigo ver outra pessoa interpretando o Justin senão ele. Chrissy Wake Up. Fizeram uma música muito engraçada das falas do Ed, quando a Chrissy está possuída ali pelo Vecna. Chrissy, wake up! É meio assustador porque ele estava em total desespero naquele momento, mas não deixa de ser engraçado a frase Chrissy wake up, I don't like this. Soa meio musical mesmo. Sadie mentiu. Sadie, atriz da Max, mentiu para que fosse aceita no papel da Max. Perguntaram se ela sabia andar de skate e ela mentiu, dizendo que sim. Então teve que fazer aulas às pressas para aprender o quanto antes para que ela pudesse sustentar a mentira e interpretar a Max. Além de que ela quase foi negada por ser velha demais pro papel. Na época ela tinha 14 anos. Também acharam ela alta demais, mas os meninos posteriormente eles cresceram e a altura dela não foi mais problema. Ela insistiu no papel e pediu para que fosse escalada para mostrar algo novo. Garanto que eles nunca vão se arrepender de ter dado essa chance para ela, principalmente depois da 4ª temporada e essa incrível atuação. Bob morto pelo Will. Originalmente o Bob seria morto pelo Will, que estaria sendo controlado pelo controlador de mentes. Não sei direito como isso seria, porque é um rascunho descartado, mas talvez o Will enviasse ele para a morte, ao comando do Devorador de Mentes, igual ele fez lá com os soldados na 2ª temporada. 5 mortes. Essa é mais ou menos uma fake news, feita pelos próprios Duffers. Eles tinham falado que 5 mortes estariam confirmadas no elenco principal para a 2ª parte da temporada 4. Obviamente, para quem já assistiu, a gente sabe que isso é uma baita mentira, mas gerou uma histeria coletiva nos fãs. Uso das luzes de Natal. Originalmente, Jonathan e Nancy que iam usar as luzes de Natal para se comunicar com Demogorgon, mas aí acabaram por trocar isso e na verdade ficou muito melhor, que uma das cenas mais memoráveis da série é a Joyce conseguindo falar com Will a partir das icônicas luzes de Natal. O Nether. Originalmente o nosso famoso mundo invertido deveria se chamar o Nether, mas ainda bem que mudaram porque isso só me lembra o Nether do Minecraft. ET. A Eleven foi fortemente inspirada no ET do filme ET. Até a roupa que os meninos fantasiam ela é uma clara fantasia à cena em que as crianças fantasiam o ET no filme. As roupas são iguais e a peruca loira também. Referência à Rua do Medo. Há uma referência à Rua do Medo quando Robin fala que em 1978 eu estava em um acampamento quando um monitor começou a contar a história do Victor Creel. Isso, por mais sutil que seja, é uma boa referência ao segundo filme da Rua do Medo, que se chama Rua do Medo 1978. E olha só, se passa em um acampamento. Mãe viu o corpo falso. Fizeram uma brincadeira ali com a mãe do Noah, que é o ator do Will. Lembra aquele corpo falso que usaram do Will lá na 1ª temporada? Então, mostraram esse corpo falso para
pra coitada da mãe do menino. Ela tomou um susto e ficou desesperada. Ainda bem que eles explicaram logo a situação. Esqueceram o aniversário do Will. Durante a cena na pista de patins, podemos ver na câmera a data 22 de março. Essa é a data do aniversário do Will. Quando o volume 1 saiu, os fãs, é claro, perceberam isso e começaram a comentar. Então, os Duffers vieram a público pedir desculpas, porque eles realmente esqueceram o aniversário do Will. Não foi intencional, eles só esqueceram. Coitado do Will, ele é excluído até nisso. 906 garotos e 307 garotas. Foram testados esse total de garotos e garotas para os papéis das crianças em Stranger Things. Eles realmente queriam encontrar os atores perfeitos para os papéis e conseguiram. Demogorgon animatrônico. O Demogorgon da primeira temporada, em boa parte das cenas, é um animatrônico, com um ator dentro. A cabeça, principalmente, é efeito prático, e as pétalas se movem de forma aleatória, a partir de um mecanismo específico. Em outros momentos, como no final da temporada, o Demogorgon é misturado de GCI com efeito prático. Maquiagem do Vecna. A roupa do Vecna, como é bem nítido de se perceber, é efeito prático. Ela é dividida em vários pedaços e vai sendo montada no ator. A maquiagem dura por volta de 9 horas para ficar pronta. Eles postaram um vídeo com a produção toda. D&D de Stranger Things. Existe uma edição especial de Dungeons and Dragons de Stranger Things. Ela conta com 2 miniaturas do Demogorgon, um kit de dados, fichas e um livro com a campanha do Mike. Infelizmente, só tem em inglês. Millie quase desistiu. A Millie Bobby Brown, intérprete da Eleven, revelou que antes de Stranger Things, ela estava quase desistindo de atuar. Estava em um momento ruim, pensando que a vida de atriz não era para ela, e que o papel em Stranger Things a fez repensar sobre a sua carreira e continuar sendo atriz. Era para ser uma trilogia. Originalmente, Stranger Things era para ser uma trilogia de filmes igual Rua do Medo, mas os Duffers decidiram que era melhor o formato de série. Era pra Max ter morrido. Os Duffers revelaram que os planos iniciais eram deixar a Max morrer mesmo no final da 4ª temporada, encerrar o ciclo dela ali, mas eles disseram que optaram por deixar ela em coma e deixar seu destino pra ser resolvido na última temporada. Eu sinceramente não sei o que é pior pra ela, coitada. Will vai morrer. Há uma teoria de que o Will tenha que se sacrificar para derrotar o Vecna. Como sabemos, o Will tem uma conexão com o mundo invertido muito forte, e se talvez tivesse alguma forma de destruir o mundo invertido, provavelmente o Will morreria junto do Vecna e do mundo invertido. Então, os fãs teorizam que na 5ª temporada o Will esteja fadado a morrer, ou que ele apenas morra enquanto luta. Isso tudo por causa da sua história dramática e difícil durante as temporadas. Além, é claro, dessa conexão que é muito clara e reforçada pela série o tempo todo. Ele nunca esteve a salvo e não vai estar de novo. É bem complicado. 30 páginas sobre o mundo invertido. Os Duffers revelaram que eles fizeram um documento de 30 páginas com informações sobre o mundo invertido. Bom, então tá na hora de pôr isso na série, porque até agora a gente tem poucas informações sobre esse mundo tão misterioso. As 4 badaladas. Como já sabemos, as 4 badaladas são extremamente importantes na 4ª temporada de Stranger Things, e por isso há referências ao número 4 o tempo todo. Já começa, é claro, pela própria temporada, que é o número 4, e a gente também tem 4 posters, 4 grupos divididos em 4 locais diferentes, 4 caminhos diferentes nos posters, e melhor de tudo, o relógio que aparece quebrado com 4 rachos, exatamente iguais os 4 portais que se abrem no final. Sem contar que o episódio do volume 2, eles ficaram disponíveis às 4 da manhã. Steve ia ser pior. O Steve era pra ser muito pior do que ele realmente foi na primeira temporada. Nos esboços iniciais do roteiro, ele seria muito mais tóxico e ainda tentaria cometer um abuso físico contra a Nancy. Ainda bem que eles desistiram disso, né? O ritual do ator do Henry. O ator do Henry /Vecna/001, Jamie Campbell, disse que ele tinha um ritual estranho para entrar no personagem do Vecna. Ele pegava as fotos das vítimas do Vecna, colocava na parede e ficava olhando para elas. Depois, fechava os olhos e se concentrava. De acordo com ele, isso o ajudava a interpretar melhor o personagem. Agora não sei se essas fotos das vítimas são elas todas tortas, igual vemos na série, ou elas normais. De qualquer forma, é um ritual bem estranho. Visões da Nancy. Como vemos no segundo volume
volume da temporada 4, o Vecna mostra pra Nancy algumas visões que possivelmente são do futuro. Podemos ver imagens dos portais se abrindo, e como a gente sabe, isso realmente acontece no final. Posteriormente, a Nancy fala que o Vecna mostrou a ela imagens terríveis, de uma nuvem escura se formando sobre Hawkins, o que também acontece no final, e também Hawkins em chamas, o que também acontece. Mas existem coisas que ela falou que ainda não aconteceram, como os soldados mortos no centro de Hawkins, e Nancy também falou que ele mostrou para ela uma criatura gigante com a boca aberta, acompanhada de vários outros monstros, e ela também fala que o Vecna mostrou o Mike e a família deles mortos. Então, isso levanta teorias sobre a quinta temporada, porque o que o Vecna mostrou pra Nancy, as primeiras coisas que ela falou, ok, realmente aconteceram, mas essas outras coisas não aconteceram. Então, essas visões podem ser spoilers da próxima temporada. Sendo assim, o Mike seria a próxima vítima fatal na quinta temporada. Barulho do relógio. O barulho clássico do Vecna ficou marcado na quarta temporada, mas sabia que é possível ouvir esse barulho de relógio em outras temporadas, como quando o Will vê o Demogorgon pela primeira vez. Também vemos esse barulho na cena em que a Eleven está procurando algo no vazio na primeira temporada. Isso só reforça como o Brenner estava sim procurando o Henry. O barulho também está presente na segunda temporada quando o Hopper entra no túnel. E também na terceira temporada quando o Billy está prestes a ser atacado pelo Devorador de Mentes. Isso só reforça como sempre foi o Vecna. Ele sempre esteve lá. Eleven vai se sacrificar. Há uma teoria de que talvez a Eleven tenha que se sacrificar para derrotar o Vecna. Isso se alinha com o sacrifício do Will também. Então seria os dois mortos da próxima temporada. Hipoteticamente, ela teria que usar muito dos seus poderes e não resistiria. Ou teria que se destruir junto do mundo invertido. Há também teorias de que talvez ela perca os poderes para sempre após derrotar o Vecna e o mundo invertido. Sadie riu e Millie chorou. Millie, ao ver Jamie, o ator do Vecna, vestido de Vecna pela primeira vez em set, ela se assustou muito com aquela imagem e disse que era perturbadora e começou a chorar. Já Sadie disse que ela teve uma crise de risos e não conseguia parar de rir. Ela simplesmente não conseguia dizer o que estava na frente dela. Era assustador, mas bizarro e hilário. Os problemas da Max. Esse tópico eu coloquei aqui porque é bem nítido que a Max está passando por um momento muito crítico na quarta temporada. Ela não está nada bem após a morte do Billy, e há uma fala muito perturbadora que o Vecna diz para Max na primeira vez que ele tenta matá-la. No cemitério ele diz: "É por isso que de madrugada, às vezes você queria ir comigo para a morte." Essa frase foi notada pelos fãs como um indício de que a Max tinha pensamentos de querer morrer. Não posso falar a palavra em si, o YouTube não deixa, mas vocês sabem muito bem o que é. Isso mostra como os problemas da Max não são apenas um luto simples. É muito pior. Todo o jeito que ela age na série é muito triste. Ela aceita que foi amaldiçoada pelo Vecna, como se merecesse aquilo. Ela estava sofrendo muito. Rua do Medo é do mesmo universo. Essa é uma teoria meio doida que começou a ser discutida de que Stranger Things era do mesmo universo de Rua do Medo. Isso porque coisas estranhas acontecem nas duas franquias e as épocas em que se passam são parecidas. Mas não há nada que comprove essa teoria. Vecna está certo. Quando conhecemos o Henry, ou o 001 de verdade, podemos ver um pouco sobre como ele pensa. Ele odeia toda a estrutura humana e como nós nos comportamos. De acordo com ele, somos medíocres. Ele diz que somos uma espécie se multiplicando e intoxicando o mundo, forçando uma estrutura nada natural. A ideia do Vecna é reestruturar o mundo do jeito que ele acha melhor. Ele se considera um predador do bem. É muito discutido se ele está certo ou não. O próprio ator do Vecna, o Jamie Campbell, ele disse que ele entende o Vecna e está do lado dele sempre. Visto de outro ponto, o Vecna pode não ser tão vilão assim. Ele é apenas o vilão dos heróis. Por que o Will? Essa é uma questão muito levantada de que por que o Vecna escolheu sequestrar justamente o Will. Ainda não há resposta para isso, mas existem teorias de que talvez o Henry viu no Will um potencial igual ele viu na Eleven, ou talvez ele só se identificou com o Will. A Joyce fala que o Will é um menino sensível, e o pai do Henry também fala a mesma coisa para se referir ao filho. Isso foi apontado como um indício de que talvez por isso o Henry tenha visto ali uma semelhança dele com o Will, e por isso tenha escolhido justamente
justamente sequestrar o Will. Temporada 4. A temporada 4 em si, ela foi muito sombria, inclusive com um final assim que deixou a gente em choque. Eu chorei com a morte da Max e a morte dela foi muito pesada, muito sofrida. A quarta temporada, de longe, é a temporada mais perturbadora de Stranger Things, retratando uma possível depressão da Max, retratando vários outros problemas pesados, como os traumas das vítimas do Vecna, e vindo com uma violência gráfica um pouco maior que nas outras temporadas. Por isso, esse tópico merece estar nessa camada. Eu sou o seu pai. Essa é mais uma daquelas teorias sem embasamento algum. Dizem que talvez o Vecna seja o pai da Eleven. Eu não sei baseado em que, mas dizem que ele possa ser o pai dela porque ela detém o mesmo nível de poder do Vecna. A pintura do Will prevê o futuro. A pintura do Will que ele fez pro Mike pode ser uma visão do futuro, que talvez ele tenha tido, ou até uma premonição passada pro papel. Podemos ver um grande monstro de 3 cabeças e os meninos lutando contra ele. Esse dragão representaria Tiamat, uma criatura extremamente poderosa de Dungeons and Dragons. E teorizam que talvez essa pintura represente o futuro da série. Talvez esse dragão de 3 cabeças seja a próxima criatura da série, que, como sabemos, as criaturas que a gente viu até agora, elas sempre são inspiradas em criaturas do D&D. E a Nancy falou que ela viu uma criatura enorme de boca aberta nas visões. Então há uma chance de que essa criatura, a próxima criatura, seja realmente uma Tiamat do mundo invertido. Olha, eu já li a campanha chamada A Ascensão de Tiamat do Dungeons and Dragons e falar pra vocês, no final há uma batalha decisiva e se o grupo perde, acontece o colapso do mundo. A Era dos Mortais é extinta, os reinos começam a colapsar, o mundo entra em uma guerra caótica, é o fim do mundo. Então, se a Tiamat for realmente o monstro da 5ª temporada, ferrou muito. Vai ser o fim do mundo, talvez, e o destino do mundo estará em jogo. B da morte. Essa é uma observação de que todas as temporadas, um personagem com a letra B de inicial no nome morreu. Na primeira temporada foi a Barbie, na segunda temporada o Bob, na terceira temporada o Billy. Agora na quarta temporada temos o Brenner morrendo. E aí, quem vai ser a próxima vítima do B da morte na 5ª temporada? Will foi sequestrado pelo Vecna. Essa teoria diz que o Will talvez tenha sido sequestrado pelo Vecna, porque a imagem que aparece do possível Demogorgon é muito estranha. É bem diferente com a verdadeira anatomia de um Demogorgon. Então dizem que ali poderia ter sido o Vecna e não o Demogorgon. Mas eu acho que ele só ficou estranho assim, meio humanoide, porque, como eu falei, o Demogorgon era um animatrônico. Mas é uma teoria aí. Ed é o número. Uma teoria diz que Ed talvez fosse o número 10. É mais uma teoria doida, que no final não tem fundamento, até porque o número 10 morreu no massacre do laboratório. E se o Ed tivesse poderes, ele saberia, né? E também usaria. Tarô. Existem cartas de tarô temáticas de Stranger Things. É muito bonito e você pode comprar ele na Amazon. Robin é uma viajante do futuro. Teoria maluca de que talvez a Robin venha do futuro, porque o Steve nunca tinha falado ou visto ela antes, e talvez o jeito que ela age não faz sentido também, não tem nem explicação. Números ligáveis. Os números que aparecem em Stranger Things são reais e você pode ligar para eles na vida real. Você pode ligar pro Murray, pro Yuri, pro Projeto Nina e pra pizzaria Surfer Boy. Cada um desses te leva para uma mensagem gravada. O Murray fala que se não for a mãe dele, nem a Joyce, é para parar de ligar. O Yuri te oferece para reservar uma viagem. O Projeto Nina, ele toca bips de computador, igual na série, quando o Mike liga pro número. E o Surfer Boy é uma gravação do Argyle, onde tem uma longa frase, tá aí na tela para quem quiser ler. Teoria do Cass. Essa teoria diz que o Ed não morreu e na verdade ele irá retornar como um vampiro, mais especificamente Cass, um vampiro que é do universo de D&D, conhecido por ser o seguidor do líder Vecna, como um ajudante mesmo. As coisas que podem comprovar isso é a tatuagem de morcegos que ele tem no braço, e é claro, ele foi morto por morcegos, além de que o escudo e a lança que ele usa lembra muito a imagem do Cass. O desastre de Chernobyl. O desastre de Chernobyl, que foi um dos maiores desastres nucleares da história, aconteceu dia 26 de abril de 1986, e a quarta temporada aconteceu em 1986. Então, antes de lançar a temporada, teorizavam que talvez a série abordasse o desastre, mas como vimos, a quarta temporada se passa em algum momento de março de 1986, então faltaria aí apenas um mês para o grande desastre acontecer. Agora teorizam que talvez na quinta temporada possa ter alguma menção
não, ou apenas o desastre não existirá no universo da série. Ninguém sabe ainda. Mas é mais provável que o desastre não seja nem mencionado na série. Eleven se torna vilã. Há uma teoria que trabalha com a possibilidade de a Eleven se tornar vilã, talvez porque foi possuída pelo controlador de mentes, ou porque o Vecna fez alguma coisa e conseguiu controle sobre ela. Mas é uma teoria furada. Projeto Montauk. Uma teoria da conspiração chamada Projeto Montauk inspirou Stranger Things. Dizem que esse projeto, feito pelo governo dos Estados Unidos, visaria criar armas de guerra psicológicas, máquinas de viagens no tempo e de controle da mente. E tudo isso porque o exército americano instalou uma estação de defesa na cidade de Montauk, em Long Island. As lendas contavam que crianças eram sequestradas para serem usadas em experimentos na base. Isso parece muito com Stranger Things, né? E existe até um livro fictício, claro, sobre isso, chamado Projeto Montauk, Experimentos no Tempo. E outra coisa que originalmente Stranger Things ele ia se chamar Montauk, mas eles resolveram mudar esse nome, como a gente sabe. Corpo morto da Barbie. Havia uma arte conceitual de um corpo que seria usado para representar o corpo da Barbie. E é simplesmente terrível essa arte conceitual, porque nós podemos ver que a costela dela está aberta para fora, está saindo umas coisas, é como se algo estivesse crescendo de dentro para fora. Eles iam utilizar essa arte para recriar a cena onde o corpo da Barbie apareceria. Porém, eles acabaram desistindo de usar isso porque o corpo estava quase irreconhecível, não dava para ver que era a Barbie. Eles queriam que o público reconhecesse que aquilo ali era a Barbie. Então, talvez utilizar essa imagem dela, por mais perturbadora que fosse na série, eles acabaram descartando porque estaria muito decomposto. Max retorna esquisita. Existe uma teoria que diz que talvez a Max acorde sim do coma, mas não normal. Talvez acorde uma versão estranha da Max, uma versão maldosa ou bizarra dela, porque algo teria acontecido com ela enquanto ela estivesse presa na mente do Vecna, ou no mundo invertido. É uma teoria interessante e bizarra de pensar, numa Max toda distorcida retornando à série. Operação MKUltra. A Operação MKUltra foi um escândalo real envolvendo a CIA e o governo dos Estados Unidos, onde eles financiaram e fizeram experimentos de controle mental com pessoas, usando substâncias alucinógenas, descargas elétricas e outras técnicas invasivas. Algumas pessoas nem sabiam que estavam participando dos testes. O projeto foi iniciado em 1953 e só encerrou em 1973. Em 2001, documentos sigilosos sobre isso vieram à tona, expondo esse caso do projeto MKUltra. E claro, esse caso foi usado como inspiração para Stranger Things. Podemos ver que os experimentos que a Eleven passa e a mãe dela também são bem parecidos com o que aconteceu no projeto MKUltra. Max está presa na mente do Vecna. De acordo com uma teoria que até eu acredito, a Max estaria presa na mente do Vecna, porque a Eleven interrompeu o, entre aspas, ritual do Vecna no meio, impedindo assim que ele terminasse. Mas mesmo assim, a Max morreu, talvez por causa dos ferimentos graves que ela sofreu. Mas a gente vê, então, a Eleven trazendo ela de volta. O Owen fala que o Vecna, ele consome tudo das vítimas dele, as memórias, os sentimentos, toda a mente. E o próprio Vecna, ele fala que todas as vítimas dele estão ali, na cabeça dele. Então é provável que a mente da Max esteja presa na mente do Vecna, já que quando a Eleven tenta falar com ela, entrando no vazio, ela infelizmente não encontra nada. E com a derrota do Vecna, quem sabe, a Max fosse libertada e acordaria do coma. Eles perdem. A quinta temporada será a última de Stranger Things. E a grande questão é, será que teremos um final satisfatório e feliz? A verdade é que corremos um risco muito grande de ver o pessoal de Hawkins perdendo essa luta. Assim como vimos na quarta temporada, os planos não saíram exatamente da forma que eles queriam, e mesmo conseguindo, entre aspas, derrotar o Vecna, eles ainda assim perderam aquela luta. Como o próprio Vecna diz, seus amigos perderam. E essa perca pode ser concretizada na quinta temporada. Querendo ou não, eles têm um enorme desafio. O Vecna é de longe a criatura mais poderosa que eles vão enfrentar. Hawkins já caiu, e eles tiveram perdas grandes no grupo, como a Max e o Ed. Os poderes da Eleven seriam realmente suficientes para enfrentar todo o poder do Vecna. O Will disse que ele não vai parar enquanto não levar todos. Um final devastador para Stranger Things seria eles todos perderem. Mas não só eles perdem, o mundo inteiro perde. Seria o fim do planeta Terra como nós conhecemos.
Bom, galera, então é isso aí. Esse é o meu iceberg de Stranger Things. Esse iceberg é de total autoria minha, porque assim, eu fui lá na internet procurar as coisas e eu vi que não tinha nada. Se você pesquisar aí na barra do YouTube, você vai ver que você não encontra quase nada sobre Stranger Things e iceberg. Os vídeos que tem são muito poucos ou muito curtos, e eu queria trazer algo com muita profundidade, que é o padrão que aqui você já conhece, que eu gosto de trazer pro canal. É bastante informação. Então, o que eu fiz foi criar o meu próprio iceberg. Vocês estão vendo aí passar atrás na tela a imagem que eu fiz, e deu um trabalhinho assim, mas foi muito bom de fazer isso. Eu amo essa série, é uma das minhas séries favoritas. Eu usei um pouco do meu conhecimento e de pesquisas para fazer esse iceberg, mas é isso aí. Eu espero que tenha ficado legal, porque foi muito divertido de fazer isso aqui. É isso aí e até a próxima.